Por favor. 3 perguntas. São 2. Só pega a parte do Matheus Carvalho e do David, então. Como é que foi a primeira pergunta? Qual foi? Não, seu sentimento para isso. Essa é uma pergunta, tá? Pode ser. Então, meu sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação por conta da produção do time. Eu acho que até poderia ter vencido. O time produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes. Talvez seja talvez muito tempo que a gente não jogou contra o Grêmio, o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim, a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Então, em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietchan, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. O time recuou porque recuou. Ele chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Estava com o jogador aproximado. Talvez o time, em vez de, naquela hora, ter calma para buscar o segundo gol, se imagina só se eu não tivesse botado o Matheus Carvalho, tivesse botado o Lloyd, que o único atacante de lado com características semelhantes ao David era o Lloyd. O gol provavelmente ia sair do mesmo jeito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o questionamento ia ser: você acha que perdeu porque entrou o Lloyd? Essa é uma pergunta que não tem muito sentido, eu acho. O time não tem nada a ver com a mudança. A mudança, assim, faltavam poucos minutos para terminar, já tinha faltava 10, 12 minutos para terminar o tempo regulamentar, o time ia ficar... O Matheus Carvalho é o que está mais treinado para a função e o Tietchan, ele sabe fazer qualquer função no campo. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão. Tem mais alguma coisa? Você pode ter tudo para você. O que era o resto? Não, internamente, assim, eu achei que os melhores que estavam mais condicionados para esse jogo foi só uma decisão minha, pessoal. Fernando, Thiago Tocha, canal Thiago Tocha. O Vasco vem de resultados de uma derrota no clássico, uma derrota difícil de reverter na Sul-Americana, não é impossível, mas difícil, e hoje um empate. Você acha que isso pode afetar o time psicologicamente no restante da temporada? Não acredito nisso. Até acho que essa pergunta pode ser que ela venha em algum momento. Acho que psicologicamente o time reagiu muito bem quando tomou o gol hoje, diferente de outros jogos. A gente tomou o gol de empate, que se tivesse algum problema de ordem emocional, o time ia afundar e o Grêmio cresceria. Foi ao contrário. Depois que a gente tomou o empate, a gente criou mais umas 5 chances para fazer o segundo gol e, infelizmente, a gente não conseguiu sair com a vitória. Tudo bem, Fernando Wellington? Deixa eu te perguntar sobre o David. Voltou muito bem, né? Para quem ficou 10 meses parado, né? Muito bem. O David é um jogador que eu gosto muito. Já tentei trabalhar com ele em outros times, tentei contratá-lo. Desde quando ele voltou da lesão, ele está indo bem nos treinamentos. A gente tinha uma preocupação, a gente sabia que ele não suportaria. O ideal, talvez para ele nesse jogo fosse jogar 45, que era uma progressão, mas ele, até pela necessidade que o GB acabou sentindo alguma coisa que eu nem sei especificar, não foi nada muito importante, mas que impossibilitou ele de jogar hoje. O rendimento do David especificamente foi muito bom, estou muito contente com ele. É um jogador, além de ser um grande profissional, um jogador muito querido. Boa noite, Diniz, Amadeu do canal da Torcida Vascaínos. Eu vou falar um pouco da parte defensiva. Os primeiros 9 minutos tiveram alguns erros do Lucas Freitas e do João Vitor. Eu não sei se eles estavam nervosos, principalmente o João Vitor, com a vaia da torcida, toda vez que ele pegava na bola. E com o passar do tempo, 15, 16, 18 minutos, eles começaram a realmente a controlar mentalmente. Você vê esse lado mental do João Vitor, do próprio Lucas Freitas, que fez uma bela partida, o próprio Lucas Piton, que fez uma partida hoje, boa partida, uma partida justa. Você vê como um trabalho mental em cima desses jogadores, principalmente Piton e o João Vitor, ser cobrados assim da maneira que está sendo cobrado, pelo insucesso de algumas partidas. O lance do gol, uma bola dominada praticamente, ele escorrega, faz a falta, leva o amarelo.
o Grêmio bate, essa para o lado direito, volta para o lado esquerdo e, mais uma vez, uma falha de posicionamento do lado direito. Você vê, por isso, mais treinamento, justamente sempre essas bolas alçadas na área, Diniz? Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu acho que jogar no Vasco, o jogador tem que saber assimilar, vai de torcida. A torcida tem todo o direito de cobrar, xingar. Eles fizeram um protesto justo, não teve nada, não teve violência lá no CT. E eu acho que é uma torcida que assim, eu particularmente sou até um pouco, fico um pouco, talvez seja a pessoa mais indicada para falar, porque eu gosto muito da torcida do Vasco. Independente dela vaiar ou não vaiar, pode me vaiar, deixar de me vaiar, eu acho que é uma torcida que é uma força muito grande que a gente tem, é o nosso torcedor. E é um torcedor que carrega aí, acho que os últimos 20 anos não corresponde muito àquilo que é o Vasco da Gama. Então é uma torcida muito machucada. E eu, quando eles estiveram lá, eu até falei que os jogadores, eles às vezes erram, mas não é. O clube é o time que eu identifico da minha carreira inteira, talvez que mais trabalhe, são um dos que mais trabalham. Os jogadores trabalham muito, eles estão querendo muito tirar o Vasco da situação e acredito muito que a gente vai conseguir. A gente tem performado bem desde que eu cheguei aqui, teve muita melhora, o time consegue fazer coisas da parte tática que são coisas difíceis, a gente consegue dominar praticamente todas as fases do jogo, a gente marca alto, a gente marca médio, marca baixo, sai jogando, consegue criar contra a linha baixa, que é muito difícil. Eu tenho aqui praticamente de treinamento, estou aqui há 2 meses, você contar que teve 1 mês de paralisação, que a gente deu 20 dias de folga, depois tinha dado 10, a gente tem praticamente 1 mês, 40 dias de treinamento, somado mais os jogos. Então é muita coisa que a equipe consegue produzir para a entrega dos jogadores. Eu acho que, em relação especificamente às vaias, eu acho que os jogadores assimilaram bem, acho que o Piton fez uma partida, acho que você usou a palavra bem adequada, mas mais do que justa, eu acho que ele jogou muito bem. Ele marcou o principal jogador do Grêmio, tem sido no campeonato, que é o garoto da base, que ele tem desequilibrado muito o jogo do Grêmio. Ele conseguiu se apresentar no ataque. E o João Vitor, de maneira geral, ele fez uma boa partida também. E o Lucas Freitas também. Agora, a gente tem que saber, isso aí vai passar só com vitória. A torcida, ao mesmo tempo que ela vai, você vê que depois ela quer aplaudir o jogador. E o João Vitor precisa ser forte, o Lucas Freitas, o Piton, seguir e o time precisa vencer. Porque vencendo que essas coisas amenizam e a torcida vem para o nosso lado, que o que a gente precisa fazer é ganhar jogo. Hoje é um jogo para a gente ganhar no placar folgado, por que aconteceu. São 31 finalizações, são praticamente 10, 12 chutes dentro da área. É muito difícil produzir o número de chances que a gente produziu. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer o jogo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do episódio do protesto no CT Moacir Barbosa. Queria que você explicasse como você enxergou esse ocorrido, se para você o grupo recebeu de forma positiva em relação à motivação, se você acha que é válido, se você reprova esse tipo de atitude tão direta da torcida organizada em relação aos jogadores, tão proximidade, invadindo até mesmo o ambiente de trabalho de vocês, e se, posteriormente a isso, com o resultado de hoje, que cabeça o Vasco chega para tentar reverter um resultado tão difícil como esse? Claro que você acredita, a comissão acredita, os jogadores acreditam, mas grande parte da imprensa e da torcida já jogou a toalha. O que você pode falar em relação a esse episódio e a preparação para esse jogo contra o Independente? Eu acho que se a gente produzir, como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas, de fato, eu acredito que é possível. É muito difícil reverter. A gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar, porque é uma coisa muito difícil, com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente. Em relação ao protesto da torcida, é uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade, é uma coisa que quem está no ambiente aqui do futebol brasileiro, essas coisas acontecem. Eu acho que foi um protesto que eu acho que os jogadores assimilaram bem, ao mesmo tempo que os torcedores cobraram, eles mostraram que estão junto com a equipe. E eu acredito que a gente conseguindo criar uma simbiose cada vez maior do time com a torcida, o Vasco vai sair ganhando muito. Acabou sendo muito positivo, sim. Eu acho que o jeito que podia começar, do jeito que começou, podia ser uma coisa ruim, mas terminou de uma maneira positiva. Professor Diniz, boa noite. Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. Bom, a principal insatisfação do torcedor do Vasco hoje, na descida aqui no final do jogo, era com o Matheus Carvalho. Um jogador que já está no Vasco há um tempo, nunca conseguiu se firmar
e tem recebido muitas oportunidades com o senhor. Gostaria de lhe perguntar, o que o Matheus Carvalho tem feito no dia a dia, que tem gerado a ele essas oportunidades? Eu acho que é uma oportunidade legal também de esclarecer algo que é um questionamento muito grande do torcedor, porque é um jogador muito questionado. Você já trabalhou com muitos jogadores questionados. Acho legal a gente poder esclarecer dessa forma. Boa noite, obrigado. Obviamente é porque ele é um jogador, é um jovem que tem bons recursos como jogador e que treina muito bem e carrega, assim como o João Vitor, carrega um passado que eu não estava aqui. Mas se você pegar só em relação a mim, o Matheus entrou muito bem em algumas partidas. E hoje ele não teve absolutamente nada a ver com o que aconteceu no empate. É muito injusto. Assim. Agora, é o passado que vai carregando, que aí a gente quer, tipo assim, arrumar um culpado e a gente não vai resolver o problema. Porque vai transferir do Matheus, daqui a pouco é para outro, daqui a pouco é outro, e a gente vai perdendo os jogadores. É um jogador que eu acho que tem muito potencial e tem treinado muito bem. E por isso que ele recebe as oportunidades. No outro jogo passado ele não entrou, hoje eu achei que ele tinha que entrar, é um jogador que tem força física, que tem boa dinâmica, e eu achei que ele era o mais adequado para entrar hoje. Boa noite, Fernando Diniz, Danilo do Expresso 1923. Queria falar sobre equilíbrio, é uma palavra que você utiliza bastante nos seus trabalhos, de um time tanto na defesa quanto no ataque. Hoje eu achei o Vasco com dificuldades defensivas, no primeiro tempo com bolas entre os volantes e os zagueiros, encontrando no 1 contra 1, onde o Grêmio acho que levou mais perigo nos 20 primeiros minutos do jogo. Depois o Vasco conseguiu crescer. Você teve a paralisação para o Mundial, são o 10º jogo seu no completo pelo Vasco da Gama. Como é que você está vendo esse elenco em relação à parte defensiva especificamente? Os zagueiros foram vaiados hoje. E uma segunda pergunta, se me permite, sobre Benjamin Garré. Era um dos jogadores que você falou que ia avaliar nessa pausa. A gente já teve 2 oportunidades que ele poderia ser encaixado na ausência do Coutinho hoje, por exemplo, lá em Quito também, e ele não apareceu. Você consegue ver o Garré em que posição atualmente? Obrigado. O Garré, especialmente, eu acho que ele pode. Eu acho que ele tem uma característica de jogar mais por dentro, tá? Mas ele veio, talvez, contratado para jogar de extremo. Ele pode jogar de extremo e pode jogar por dentro. Um jogador que tem uma característica que tem uma certa semelhança com o Nuno Moreira. E ele era uma das opções para entrar hoje no jogo. Podia ter colocado ele, em vez de colocar o Cocão, podia ter colocado o Lloyd direto, que era um jogador de velocidade mais parecido com a saída do David. Então ele tem treinado, às vezes eu coloco ele no time titular para treinar junto, é uma questão na hora da decisão, achei o melhor de colocar o Matheus. Em relação ao sistema defensivo, a gente não teve problemas entre linhas hoje. As poucas oportunidades que o Grêmio teve foi a gente perder bola no meio do caminho e tomar transição, bola de contra-ataque. Foi onde eles tiveram uma ou outra oportunidade. E eu concordo que foi mais no começo do jogo. Mas não foi uma coisa específica dos zagueiros. A gente perde uma bola no meio do caminho, vai acabar sobrando no zagueiro mesmo. Acho que eles, ao contrário, acho que eles conseguiram dar conta de alguns lances que a gente estava mais exposto, eles conseguiram levar vantagem sobre os atacantes do Grêmio. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Desculpa, eu vou voltar ao tema Cocão, porque quando o David se machuca, você coloca o Matheus Carvalho. Ali, no momento do jogo, você pode ter pensado alguma coisa, mas você tinha, como o amigo falou, o Garré, o Estrela para manter a pressão que o Grêmio sentiu. A conversa nossa na cabine era: o Grêmio sentiu o jogo, a qualquer momento o Vasco faz o gol. E nessa sua substituição, o time recuou. Não estou falando que foi ideia sua, mas o time recuou. A verdade é essa. Queria saber se você não via, de repente, a opção de um Estrela, o Garré, o próprio Lloyd, para manter a pressão em cima do Grêmio. Não, acabei de falar que podia ter entrado, mas o time não deixou de fazer pressão, muito pelo contrário. O Tietê consegue fazer mais pressão do que qualquer um desses jogadores, porque é o jogador mais treinado para fazer. Ele trabalhou comigo, acho que vai somar tudo há 5 anos. Então o Tietê fazia pressão, o time andou para trás, porque andou para trás de maneira equivocada. Se tivesse colocado o Lloyd ou o Garré, o time ia andar para trás do mesmo jeito. Não foi por conta de mudança. Isso agora fica uma coisa, engenheiro de obra pronta, que é uma coisa que a gente discute no futebol brasileiro o tempo todo. E depois disso, essa pergunta ela é válida se a gente tivesse, depois que eu fiz a mudança, a gente tivesse terminado, a gente teve mais 4 chances para fazer gol. Se tivesse feito 3-1, se essa pergunta ela ia ser mencionada. Oi? Nesse momento, aquilo ali você acha que tem a ver com. Esse já era o contrário que você está falando. Esse já ia tomar porque a gente estava muito lá na frente, fazendo muita pressão. Então.
Mas assim, o debate ele é bom quando o resultado... Mas eu não teria problema de virar debate. Se discutir as coisas que acontecem no jogo e não o resultado do jogo, então, para mim está tudo bem. O time recuou, por exemplo, e não tem nenhum problema. E é bom para a gente esclarecer, não tem nenhum problema assim, do que eu vejo. A gente pegou uma bola com o Ryan, o time todo atrás, e deu um chutão lá à frente, o time tinha um monte de gente para trocar passe. Aí o Nuno pegou uma outra bola e chutou lá para frente, cheio de gente para trocar passe. Falando de 2 caras técnicos ali. Então, isso que faz o time ficar lá atrás. Não foi nada do Matheus Carvalho entrar. Isso é só uma observação das mais fáceis possíveis. Porque se tivesse colocado o Lloyd, por exemplo, ia falar, mas o Lloyd é o jogador que é questionado pela torcida, se o resultado não vem. Então a gente fica discutindo aquilo que aconteceu, o resultado do jogo. O resultado do jogo não foi justo. E a gente errou, você pode falar assim, nós erramos de novo na bola parada, como alguém questionou. Isso, para mim, é um questionamento pertinente. A bola estava no nosso pé, que isso foi o que teve de mais errado, você não citou. A bola estava no nosso pé, a gente errou a primeira vez, depois errou uma segunda, cometeu uma falta, que era uma coisa que a gente falou que era para evitar a bola parada, que o time do Grêmio tem 5 caras muito grandes, que era uma das maneiras que ele podia fazer com a gente. Aí a bola circulou, a gente falhou, tiramos a primeira bola, depois falhamos no encaixe de área. Foi isso que aconteceu. Então, tecnicamente, se a gente olhar ter um olhar assim um pouquinho mais apurado e querer achar para resolver problema, a gente resolve. Essas alegações, pelo menos ao meu ver, é uma coisa mais para empurrar o problema não está aí. E se tivesse aí, eu falaria. Não tem problema. Eu botei o cara para fechar o time, eu não botei o Matheus Carvalho para fechar o time. Eu botei o Carvalho, botando o Tietchan para frente, a gente ia conseguir ter mais pressão na bola, porque o Tietchan pressiona muito bem a bola. Com o Matheus Carvalho, a gente ia ter mais controle. O time ia ter mais controle que a gente precisava, ter um pouco mais de controle e não deixar o jogo ficar muito lá e cá. A minha intenção era essa, mas não aconteceu. Aconteceu de a gente recuar, ceder a falta e tomar o gol. Diniz, boa noite. Rodrigo Calvino, 365 Scores. Eu queria te perguntar também sobre o tema substituições, mas no outro viés. A primeira substituição veio aos 30 minutos do segundo tempo apenas, e você fez apenas 2. Eu queria entender essa linha de raciocínio e também a pouca utilização do banco. Porque, por exemplo, tem nomes como o Jair, que você pediu, que ele tem sido pouco utilizado nessas últimas partidas. Eu queria entender um pouquinho. Então, vamos lá. Tem 5 substituições para quê? Você vai mexer para quê? Para melhorar o time. O time estava jogando mal em algum momento? Muito pelo contrário. Se o David não machuca, talvez eu nem mexesse em ninguém. Do jeito que o time estava encaixado, que estava soberano no jogo, eu ia demorar muito mais para mexer. Porque é difícil, a gente está... Eu tenho um mês aqui praticamente de treino e jogo. E o time estava jogando de uma maneira, eu não vou mexer no time que tem 5 substituições. Se eu vou mexer no time, eu vou mexer para a gente já tá com o desfalque do Coutinho, já machucou o GB, o próprio Lodge teve um problema particular, teve que ir para Portugal, acabou de voltar. Então, assim, não vou mexer no time, já tivemos que trocar outros jogadores e eu não vou mexer para ficar fazendo substituição só porque tem as substituições. Não é nada obrigatório fazer substituição. Então, se o David não machuca, talvez eu nem fizesse a substituição. Eu deixaria para fazer lá no finalzinho. É uma coisa quando todo mundo estiver na mesa, que não está todo mundo ainda na mesma página da parte tática. É muito pouco tempo. E mesmo daqui um tempo, se eu achar que precisa mudar, que faça ficar mais forte para fazer o segundo gol e não tomar, eu vou mudar, senão eu não vou mudar. A minha apreciação do jogo é nesse sentido. Eu mudo quando eu acho que vai melhorar o time. Não mudo porque eu tenho a substituição para fazer. Em relação ao Jair, assim, eu posso usar ele a qualquer momento. Qualquer momento. O Jair está aí, o jogador já eu gosto. Você gosta, você não põe. Porque no momento eu achei que tinha que entrar, no caso de hoje, entrar o Matheus, no outro jogo entrar o Paulinho. Mas é um jogador que está treinando enquanto ele está aqui, porque eu confio no jogador e, de fato, eu gosto do Jair. Boa noite, Diniz. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Você falou do calendário também, calendário longo. Terça-feira tem essa missão muito árdua que o Vasco vai ter contra o Del Valle. Você automaticamente não vai ter o Piton pela expulsão. Você vai automaticamente colocar o Vitor Luiz, e vai mudar o esquema, alguma coisa? Você já pensou nisso ou é um passo de cada vez? Obrigado. É um passo de cada vez, mas obviamente já estou pensando naquilo que eu vou fazer. Ainda não decidi e tem um leque de opções aí, saber estudar e procurar escolher o melhor para o Vasco na terça-feira. Boa
Boa noite, Fernando Diniz, tudo bem? João Guerra, do GE. A minha pergunta é novamente sobre a questão do sistema defensivo. Nos últimos tempos, a gente viu, principalmente agora no Independente Del Valle, algumas questões de erros coletivos e tudo mais. E o Vasco, a partir desse jogo, acabou sendo o time com mais gols sofridos entre os times da Série A na temporada. E aí a gente até tinha a expectativa de que hoje pudesse haver algum tipo de mudança nesse sistema ali na linha defensiva. Havia uma expectativa, uma dúvida entre nós aqui se haveria uma mudança na dupla de zaga ou até nas laterais, mas você manteve o João Vitor, o Lucas Freitas, o Piton e o Paulo Henrique. E a surpresa foi até o Maurício Lemos, como você mesmo falou, que foi por opção técnica, o Maurício Lemos não ter sido nem relacionado. Eu gostaria de voltar nisso e te perguntar o porquê. Porque a gente tinha uma expectativa de que o Maurício Lemos ele foi contratado para ser o principal jogador do sistema defensivo desde o início do ano. E ele nunca conseguiu engrenar. E ele chega agora, depois de um mês de pausa para a Copa do Mundo de Clubes, havia expectativa de que ele pudesse talvez retomar esse processo físico e talvez ganhar uma posição, e não foi o caso. Ele não foi relacionado. E aí a minha segunda pergunta em relação a isso é: você vê a necessidade do Vasco contratar mais um zagueiro agora nessa janela de transferências, principalmente agora que você teve essa sequência de jogos que o Vasco teve problemas na defesa e sofreu mais gols do que você esperava? Obrigado. Então, eu já falei que assim, foi uma escolha minha, do Puma e do Maurício Lemos, daquilo que eu enxerguei no treinamento, e resolvi deixar de fora. Então, não vou me alongar em relação a isso. Em relação ao sistema defensivo não é zagueiro. O sistema defensivo é como o time se comporta. Então, assim, não é assim. O fácil é falar que a culpa é da zaga. Para tomar um gol, a bola tem que chegar lá perto. Você tem que evitar fazer. Você não consegue pressionar. Você toma passe entre linhas. Você deixa cruzar. Depende do como o adversário invade a área. Se você tem dois zagueiros, o adversário, como quando eu falo, invade a área com 5, 6 jogadores, se tomar o gol, sistema defensivo, aí subtende-se linha de 4, principalmente os 2 zagueiros e mais o goleiro. E a gente fica nessa cultura de achar que o sistema defensivo é zagueiro. Algumas vezes tem falha individual. Tá? E aí sim você vai apontar para um jogador ou para outro. Mas o sistema defensivo, lá ele falhou. A maior falha que a gente teve foi assim, da linha não correr, de ficar uns buracos, aí é um problema tático, mas é uma coisa muito simples de fazer, e deixamos cruzar de tudo quanto era jeito, e chutar no gol. A gente tinha que evitar chute e evitar cruzamento. Então, assim, o sistema defensivo começou a falhar aí, e depois a gente tinha que resolver na área, que é um problema da linha de 4, mas os volantes entrarem melhor para o funil, e evitar que eles finalizassem. Então, foi erro coletivo, muito erro coletivo, e uma outra falha individual. E só você vê a necessidade do Vasco contratar um zagueiro? Não está fechado. Assim, se aparecer bom jogador em qualquer posição, chegar um bom jogador que o Vasco tenha condição de contratar, o Vasco vai estar aberto para a contratação. Boa noite, Diniz, aqui atrás. Matheus Guimarães do Lance. Eu queria que você atualizasse, por favor, a questão do Felipe Coutinho. Qual a expectativa que você tem para o retorno dele? Se já é contra o Del Valle, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ou só na Copa do Brasil? E também uma segunda pergunta, por favor. Eu queria que você comentasse também a volta do Paulo Ricardo, lateral direito da base do Vasco, que seria emprestado à Volta Redonda, mas foi solicitado que ele não fosse mais emprestado à Volta Redonda. Se partiu de você essa decisão, e se isso também pode ser um indicativo de que você não conta com o Puma Rodrigues, que ele talvez possa ser negociado nessa janela. Ele já não foi relacionado hoje, tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória. Obrigado. Vou começar pelo final. Em princípio, de saídas e chegadas, eu não conversei nada do Paulinho voltar. Não foi uma decisão que eu ainda não sei qual que é o motivo da volta. Tá? E também não tem nada, enquanto os jogadores estão aqui, eles são do Vasco. Não tem nada para falar em relação a isso. Mas em relação a isso, outra pergunta qualquer, do Coutinho. O Coutinho, a gente espera que ele volte quanto antes. Ele fez uma partida brilhante lá contra o São Paulo. Estava sendo, talvez, o nosso grande destaque nessa temporada que a gente teve, essa intertemporada que a gente teve. E bem na semana da gente reestrear, o Coutinho, o Adson, que era também um dos substitutos possíveis para o Coutinho, quebrou a perna num dia e o Coutinho sentiu a panturrilha no outro. Ele tinha muita vontade de jogar contra o Botafogo, a gente também queria que ele jogasse, mas a panturrilha, de fato, tinha ali um edema, uma lesão pequena que ele vai ter que tratar, mas eu acho que, na minha cabeça, não deve demorar tanto tempo para ele retornar. Eu não sei de precisar quanto que ele volta. A gente espera que ele volte o mais rápido possível.
Diniz aqui, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Na partida, você já esclareceu bastante. Primeiro volante, segundo volante. Como você enxerga ele nesse time do Vasco? E se você já conta com ele para o jogo de terça-feira contra o Del Valle? Ele pode jogar tanto de primeiro como de segundo. Ele apareceu no futebol brasileiro como segundo, mas há um tempo também ele já joga como primeiro, o Thiago. Ele veio de uma liga, de um futebol um pouco mais moroso, mas de um outro ritmo, um lugar muito quente, que é o Catar. Estava um tempo já em inatividade, está se adaptando, inclusive, ao fuso horário novamente. E a gente quer contar com ele o quanto antes, mas eu não sei se ele vai estar em condição ainda para poder estar à disposição na terça-feira. Aqui, Fernando emprestado ao América Mineira, destaque na Série B, o volante. Queria saber se você está ciente disso também. E como que você vai preparar a equipe para enfrentar o Independente Del Valle aqui no São Januário para reverter o placar? Você já disse que é possível reverter o placar. Como você pretende preparar, principalmente mentalmente, a equipe, que depois também ela tem na sequência o Internacional fora de casa pelo Campeonato Brasileiro? Então, do Barros é um jogador que eu conheço, porque na minha primeira passagem aqui ele era da base, era um jogador aí da geração do Andrei, do Marlon Gomes, e que naquela ocasião é um jogador que eu via já a possibilidade dele subir para o profissional. Naquela ocasião é um jogador que eu gosto. Ele vai regressar para cá. Em relação... Você fez 3 perguntas, né? Aí, em relação pelo menos a última, é o que está mais fresco na minha cabeça. Em relação à preparação para o jogo aqui contra o Del Valle, é um jogo... Todo mundo sabe que é muito difícil. Anulado. Esse tipo de improvisação seguida, já não é a primeira vez, é um pedido desesperado, de forma indireta, para a diretoria, que o planejamento não funcionou e precisamos de um zagueiro. E ainda quero ir um pouco mais além. Essa semana, a torcida foi até o CT e bancou os garotos da base. E a gente, todos nós sabemos que o Lincoln está de saída. O porquê não colocar o Lincoln e improvisar o Hugo Moura? É um pedido desesperado? Não tem pedido desesperado. Talvez você tenha acompanhado minha carreira aqui no Fluminense. O André jogou várias vezes de zagueiro e a gente reverteu muitos placares com o André, que é um jogador muito melhor que o Hugo Moura, jogando de zagueiro. Então, não é assim, às vezes, quando a gente precisa, não é desespero. Pelo contrário, eu acho que é uma inteligência para poder, igual o jogo de hoje, quando o Hugo foi para a zaga, a gente não piorou o time. O time não ficou mais exposto e a gente teve mais chance de vencer a partida. Então, nem está desesperado por zagueiro aqui. É só uma opção, naquele momento, de colocar o time mais para frente. E o Hugo Moura pisou, né? Porque ele deu um chute na área. Se você usar isso como um argumento, o Lucas era zagueiro e fez o gol. Não, mas o Hugo aqui já classificou o Vasco na Copa do Brasil. Não tem nenhum problema, se ele tiver de volante, tá tudo certo. Às vezes o zagueiro vai classificar o time pisando na área. O Lucas Freitas fez o gol hoje. Então não é um argumento que ele fez um gol que justifica que ele não pode vir para zagueiro. Ele pode jogar como zagueiro, ele se conhece, ele está conhecendo cada vez mais da posição, uma coisa treinada, e a intenção é sempre melhorar o time do lado.